Nós finalizamos, depois de mais de um ano, a lei de Deus, né? Nós tivemos mais de um ano vendo os 10 mandamentos, tivemos o prefácio, tivemos o pós-fácio e concluímos depois de mais de um ano, na semana passada, com o irmão Vitor, a série sobre a lei de Deus. E nós vamos iniciar uma nova série hoje, que é sobre os atributos de Deus. Nós estudamos sobre a lei, que é a expressão do ser de Deus. A lei de Deus é a expressão de Deus, que é um ser moral, e ele exige das criaturas uma conduta que glorifica o seu santo nome, que está resumidamente nos 10 mandamentos. Nós vimos que cada mandamento é uma superfície, uma camada daquilo que é muito mais profundo, que são os deveres exigidos e as proibições de cada mandamento. E nós vimos que são como princípios, lucros, que nós vamos nos aprofundando. Os atributos de Deus, depois de nós vermos a expressão do ser de Deus por meio da sua lei, para seres morais, que são os homens que foram criados à imagem e semelhança de Deus, com os atributos de Deus, agora nós vamos estudar o ser de Deus. Quem é esse Deus que nós servimos e adoramos? Quem é esse Deus que deu as suas leis a nós, as suas criaturas, aos homens? Então nós vamos iniciar hoje sem ver o atributo em si. Essa aula é uma aula introdutória, são noções introdutórias antes de nós entrarmos de fato nos atributos de Deus, mas são noções importantes que nós devemos ter um conhecimento para depois nos aprofundarmos em cada aula, que iremos aprofundar os atributos de Deus mesmo, um por um, tá? De acordo aí, principalmente com a teologia sistemática, que sistematiza a questão que envolve os atributos de Deus. Nós vamos utilizar como referência vários livros, tá? Mas o estudo de hoje nós vamos usar o do Arthur Pink, que tem um livro dele falando sobre os atributos de Deus, bem resumido, bem introdutório, e tem também outros livros de teologia sistemática, como o do Berghoff, por exemplo, que se aprofunda mais na questão que envolve os atributos de Deus, tá? Então vamos lá, vamos sobre essas noções introdutórias antes de nós entrarmos de fato nos atributos de Deus. Primeiro ponto que o Pink, o Arthur Pink vai trabalhar sobre essas noções introdutórias, é esse ponto que ele coloca lá: Deus sendo glorificado nele mesmo por toda a eternidade. Não haverá um tempo em que Deus será mais glorificado, não haverá um tempo em que Deus irá receber mais glória, porque nele ele é glorificado ao máximo desde toda a eternidade. Ainda assim, o objetivo principal de todo homem é glorificar a Deus. Nós vimos a primeira pergunta: qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozar dele para todo sempre, ter deleite nele para todo sempre. Mas o fato de nós glorificarmos esse Deus não significa que ele se torne mais glorificado. Ele é glorificado em ponto, desde toda a eternidade. Esse dever nosso não muda o fato de quem Deus é, a sua glória plena, completa, desde a eternidade, na Trindade. Tá? Então Deus, ele é glorificado nele mesmo por toda a eternidade. Por que o Arthur Pink trabalha isso antes de entrar nos atributos de Deus? Ele trabalha isso porque às vezes nós temos uma ideia de um Deus que é carente por adoração, de um Deus que ele é escasso, ele tem necessidades, e aí nós precisamos adorar esse Deus para atender essas carências do divino. Mas quando nós vamos para a Escritura, não é essa a revelação de Deus. Deus é pleno desde a eternidade. Nós não fomos criados por Deus por uma necessidade de Deus receber adoração, porque ele já era completo desde a eternidade, antes que houvesse céus, antes que houvesse terra, antes que houvessem homens, antes que houvessem anjos. Deus sempre foi pleno, sempre integral. A necessidade de criar é fruto da sua vontade soberana, do beneplácito da sua vontade. Ele nos criou por vontade, não por necessidade. Tá? O Senhor, o nosso Deus, ele é livre, e ele já era, esse termo era, já é um termo difícil, porque a gente se coloca no tempo, mas quando a gente fala de eternidade, nós não podemos conjugar passado, presente e futuro, mas como seres mortais, limitados, nós acabamos flexionando o verbo no passado, para mostrar que a eternidade é algo passado, mas a eternidade é o que é. Ela não está no presente, nem no passado, nem no futuro, tá? Eu vou pedir ao irmão Vitor que abra em João 17, os irmãos também quiserem abrir, tá? João 17, do verso 1 ao 5. Pode ler. Tendo Jesus falado estas coisas,
levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deres. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo, ou seja, na eternidade. Aqui nós já vemos o Filho glorificando o Pai, nós temos também o Pai glorificando o Filho e o Espírito, né? Nós vamos ver sobre a Trindade também, que é um ponto importante antes de nós entrarmos nos atributos de Deus. E quando a gente fala de Deus sendo glorificado na eternidade, nós vamos tocar na eternidade de Deus, né? Deus habita a eternidade, né? Textos bíblicos vão trazer como Deus habita a eternidade, Ele é desde a eternidade. O ponto aqui é que não há início da existência de Deus, Ele não tem começo. O nosso Deus, Ele é eterno, Ele está acima do tempo e do espaço, pois tais dimensões foram criadas por Ele. Quando nós abrimos em Gênesis capítulo 1, verso 1, ali falando sobre o princípio da criação, houve um antes. Nesse antes, Deus, a Trindade, já existia, já subsistia, né? Porque o fato de existir, teologicamente, filosoficamente, já é uma ideia de seres humanos, né? De criaturas que existem. Deus já subsistia nele mesmo. E para a gente é complicado de conceber uma realidade onde não havia céus, não havia terra, porque até mesmo onde a manifestação de Deus nos céus é uma criação dele. Onde Deus está presente de maneira especial nos céus, onde estão os anjos, onde estão aqueles que já morreram e estão no paraíso, aquela realidade, aquela dimensão é uma dimensão criada por Deus. Então em algum momento aquela dimensão não existia, os céus não existiam, e Deus habitava na eternidade. Isso é difícil de conceber. Deus existia antes da criação do espaço e do tempo. Nós somos seres temporais, nós somos seres espaciais. Nós estamos hoje aqui, dia 28 de dezembro de 2025, em Cabo Frio, especialmente dentro do bairro Caiçara, na Rua Índia, na igreja. Nós somos seres espaciais e temporais. Nós estamos dentro do tempo e dentro do espaço. Deus não está preso a isso. Deus não está preso nessas dimensões que Ele criou. Ele está acima disso. Ele criou o Cronos, Ele criou o tempo. Quando Ele fala ali que haja luz, toda a narrativa da criação, Ele está dando início às coisas, mas Ele era antes do início. Ele sempre foi, Ele sempre será. Nosso Deus, Ele é um Deus eterno, Ele é desde a eternidade. Vamos abrir alguns textos que comprovam na revelação que o nosso Deus, Ele é um Deus eterno, que é desde a eternidade. Minha mãe, para abrir em Isaías 57:15, Edneia pode abrir Êxodo 3, verso 13 e 14. Gênesis pode pular. Já abriu aí, então deixa, então, pode ler. Jorge, Êxodo 3, 13 e 14. Gabriel, Isaías 40, 28. Pode ler na hora, por favor. Porque assim diz o alto, o sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habita no alto e santo lugar, mas habita também o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Vê que o profeta Isaías fala que Deus está falando que Ele habita a eternidade. Ele não está preso nem nos céus, Ele não está preso nem no cosmos. Nós vamos estudar sobre o cosmos, né, nossa realidade, os planetas e tudo mais. Defendia-se que talvez haveria várias galáxias, né, como se fosse algo infinito, mas os cientistas já estão demonstrando que na verdade há um limite. Por mais grande que é essa realidade, as galáxias e tudo mais, mas já estão vendo que existe um limite, né? Isso está de acordo com as escrituras, porque infinito somente Deus é, somente aquele que criou o cosmos, aquele que criou as galáxias. Então é interessante quando a gente para pensar nisso, porque quando a gente vai ver a dimensão dessa realidade criada por Deus, que não se restringe à Terra, mas a todos os planetas, todas as estrelas, o Sol, os satélites, tudo foi criado por Deus. Quando a gente para pensar nisso, que existe muito mais coisas, se vamos pensar em galáxias, há um ser acima e maior do que isso tudo. É por isso que os céus não podem conter Deus. É por isso que a terra é apenas estrado dos seus pés.
porque o nosso Deus, ele é infinito. Nem mesmo toda essa criação enorme, né, as viagens espaciais levariam anos-luz para chegar em algumas extremidades, nem isso pode conter o nosso Deus, que é infinito. Ele é muito grande, ele é infinito, né, como a própria expressão diz. Gênesis. No princípio, só isso mesmo, no princípio criou Deus os céus e a terra, no princípio, ou seja, no início, mas teve um antes, que é a eternidade, teve um antes disso, tá? E aqui céus não se limitam aos céus que nós vemos, né? Céus aqui é onde os anjos estão, os anjos foram criados nessa fase, tá? Esse é o início de todas as coisas, dos homens, dos anjos, de toda a realidade que nós conhecemos, tá? Os anjos não são eternos, eles foram criados no princípio também. Êxodo. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhe direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. É interessante esse diálogo de Moisés com Deus, porque Moisés esperava um nome próprio, né, como o nome dos outros ídolos no Egito. Os ídolos tinham nomes, né, as divindades, os deuses falsos, mas Deus não dá um nome, né, aqui ele se revela como Yahvé, né, o eu sou. A ideia de subsiste, ele não foi nomeado por ninguém, ele não recebeu o nome dos homens, ele se revela e ele é o eu sou, ele é quem ele é, não quem as pessoas querem que ele seja, né? É interessante isso porque já distingue de toda a realidade idólatra que o povo de Deus estava inserido ali no Egito. Isaías 40, 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador, o eterno Deus. E tem muitos outros textos bíblicos, tá, irmãos, que vão demonstrar a eternidade de Deus. Tá? O nosso Deus, ele é eterno, grandioso, né? Excelente. Um ser que criou todas essas coisas, né? A gente até conversa muito. Olhar essa criação, é até difícil como as pessoas que estudam tanto as estrelas, essa realidade que envolve o cosmos, como podem atribuir isso a uma explosão aleatória. As coisas estão interligadas. Eu estava lendo um certo artigo que fala sobre a tecnologia, né, o avanço, os detalhes que existem no olho de uma mosca. No olho de uma mosca, que para nós é uma praga. Mas Deus é glorificado no olho de uma mosca. Os detalhes que existem no olho de uma mosca. Os detalhes que existem visíveis e invisíveis aos nossos olhos, que ocorrem dentro do nosso próprio organismo. As células, tudo isso. Como é que essa harmonia na criação, apesar de caída, né, por conta do pecado, mas essa harmonia ela surge do nada, de uma explosão aleatória. Tem que ter muita fé para crer nisso. Tem que ter mais fé do que nós temos de crer que existe um ser inteligente, eterno, que criou todas as coisas e harmonizou ela dentro de uma realidade espacial e temporal, que foi o que Deus fez no princípio, como nós lemos em Gênesis capítulo 1, verso 1. Deus que deu início a todas as coisas, que criou todas as coisas. É por isso que o homem é indesculpável, conforme Romanos capítulo 1, porque a criação revela a glória de Deus, revela a existência de um ser criador que colocou isso, nos criou e colocou dentro dessa realidade criada por Ele. Né? Deus é glorificado nisso. Às vezes, um certo colega que não é cristão, ele estava questionando, né, por que desses detalhes, essas coisas tão grandiosas, mas que ninguém vê, né, que está oculto, mas Deus é glorificado nas coisas invisíveis aos homens. Deus não é glorificado porque nós sabemos que existe. Nós somos irrelevantes para Deus, nesse sentido. Deus não criou as coisas somente para nós, Ele é glorificado na sua criação. Nós temos o privilégio de ver e de participar disso, mas Ele é glorificado, nós vemos ou não, nós vendo ou não vendo. Ele é glorificado, nós crendo
ou não crendo, Ele é glorificado. Aquilo que está invisível aos nossos olhos, do mais longínquo do cosmos que existe, glorifica a Deus. A estrela mais remota glorifica a Deus que a criou. Nas profundezas do mar, muitas coisas não foram descobertas pelo homem ainda, mas estão lá, glorificando a Deus, porque Ele criou. Então, nós devemos compreender isso com que envolve o ser de Deus, a plenitude de quem Deus é. Porque nós temos muito uma imagem moderna de um Deus fraco, de um Deus carente, de um Deus que precisa ser adorado, um Deus que precisa ter a faixa 100% de Jesus na cabeça de um artista, porque se não tiver isso, esse Deus, ele não é envaidecido, né? É um Deus homem, não Cristo, mas um Deus humano, corrompido, né? Então, quando nós vamos à Escritura, nós temos a verdadeira dimensão do ser de Deus, de quem Deus é, e isso nos faz alegrarmos dele, nos alegrarmos dele, porque ele é grandioso. Nós podemos participar em Cristo Jesus disso, desse teatro de Deus que está acontecendo nessa realidade criada por ele, desde o start lá de Gênesis capítulo 1. Quando a gente fala da eternidade de Deus, toca também que Arthur Pink vai chamar de a solidão de Deus, né? A solidão de Deus no sentido de Deus solitário, né? Deus depressivo, sozinho, que não tem ninguém. A ideia que ele traz aqui é que ele é solitário em sua majestade, porque ninguém é magnífico quanto o Senhor. Nenhuma majestade terrena chega próximo da majestade divina. Ele é só isso. Ele é solitário nisso. Ele é único em sua excelência. Ele é incomparável em suas perfeições. Ele sustenta tudo, mas é independente de tudo. Nós vimos o filme, né? O Avatar, uma ideia panteísta, né? De que tudo é Deus, Deus é tudo, né? O panteísmo é isso, de que nós temos a divindade habita em nós, e ela é a divindade também. Então confunde a criação com o Criador, mas Deus não. O nosso Deus da revelação bíblica é que Ele sustenta tudo, Ele cria tudo, mas Ele é independente de tudo. Ele não se confunde com a sua criação, porque Ele é transcendente. Ao mesmo tempo que Ele é imanente, ou seja, Ele se relaciona ao Deus pessoal, Ele é transcendente, Ele não se confunde. Ele está fora da sua criação, mas sustenta ela. Ele dá a todos, mas não é enriquecido por ninguém. Ele nos dá a vida, o mover. Tudo que nós fazemos vem de Deus, é sustentado por Deus, mas Ele é independente, Ele não é enriquecido, Ele não é sustentado por ninguém. Ele é absoluto, independente, incondicional. Esse é o nosso Deus, que Ele vai trazer aqui a ideia de solidão de Deus. E quando a gente fala da solidão de Deus, vamos tocar no ponto que Deus não é só por quê, e vamos tocar no que quem é Deus. As pessoas muitas vezes estão nas igrejas cultuando a esse Deus no domingo, a um Deus no domingo, mas não tem dimensão de quem é o Deus verdadeiro que se revela nas Escrituras. Muitas pessoas se reúnem no domingo, estão adorando a Deus Pai, a Deus Filho, mas não creem no Deus Espírito. Ou o Espírito é apenas uma força, e não um Deus pessoal. Tem uma deficiência, uma carência na adoração. Porque o Deus único e verdadeiro é o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, esse Deus que nós conhecemos, o Deus que existe, o verdadeiro Deus que se revela, é um Deus único, ou seja, só tem Ele, mas é um Deus que subsiste em três pessoas distintas. Então, só existe um Deus, e esse Deus, ele subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós já conhecemos isso, que é a Trindade, né? Mas é importante a gente enfatizar isso novamente, para depois entrarmos nos atributos de Deus, porque não vamos entrar nos atributos de Deus. Atributos de que Deus? Do triuno Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os atributos se aplicam às três pessoas, porque é o atributo de Deus, é uma divindade só, é uma essência do divino em três pessoas, tá? Então quando a gente fala os atributos de Deus, não podemos separar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque isso é uma heresia, né? Os três são um só, três pessoas, um só Deus. Como explicar isso em detalhes? Não tem como. Para nós, no espaço habita somente uma pessoa, uma matéria, mas em Deus subsiste três pessoas, um só Deus, três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos ler alguns textos, né, onde confirma que o Pai é Deus, que o Filho é Deus
e o Espírito Santo também é Deus. Tayane, abrir pode ler 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6. Israel, Efésios 4, 6, por favor. Ana, Efésios 1, 3. Pode ler, por favor, na ordem. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Aqui fala do Pai e fala do Filho também, né? Aqui há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor. Aqui já reconhece também a divindade de Cristo, né? Senhor aqui, o senhorio é somente daquele que é Deus. É por isso que a gente tem uma dificuldade, né? E é uma heresia chamar Maria de Senhora. Alguns católicos chamam de Nossa Senhora. Porque o senhorio pertence somente a Deus. Somente Deus é Senhor. Somente Deus é Senhor. Nenhum homem pode ter esse atributo do senhorio, né? Não no tratamento que nós lidamos com uns com os outros, né? Mas a ideia da revelação do Senhor, daquele que é hierarquicamente supremo. Somente Deus tem o título de Senhor nas Escrituras, nesse termo de supremo. Pode ler o próximo, por favor? Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Próximo. Então, alguns textos aqui que demonstram que Deus, que o Pai também, o Pai é Deus, né? O que o Filho é Deus, João 1, verso 1, depois pode pular para o verso 18, João 1, verso 1, depois verso 18, ali, João 20, verso 28, José, Filipenses 2,6, pode ler, por favor. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E dele jamais viu a Deus, Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o viu. Próximo. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Tomé, o incrédulo, há uns instantes atrás, depois que Cristo se revela, ele toca, mostra-lhe as feridas, ele toca, ele reconhece Cristo, Senhor meu, Deus meu, a divindade do Filho. Próximo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não o julgou como usurpação, por ser igual a Deus. Texto devocional do nosso irmão Jael, né? Esse trecho que Cristo, que subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação, por ser igual a Deus. Aqui, Cristo na seu ministério terreno por nós, né? Como ele abrindo mão do divino, né? Se esvaziando, como o irmão Jael trouxe aqui, né? Termo difícil de compreender como que o divino se esvazia dele mesmo, né? São os paradoxos da Escritura, da revelação de Deus. Mas nós vimos aqui esses textos que demonstram que Cristo é Deus. Para nós é algo, vamos dizer assim, beabá, mas para muitas igrejas tem pessoas com problemas na divindade de Cristo, tá? Tem muitas pessoas, nós já vimos, de uma igreja presbiteriana, filha de um pastor, que numa conversa estava perguntando se Cristo estava na criação. Presbiteriano, filho de um pastor, perguntando se Jesus Cristo estava na criação. Eu vou até dar uma passagem que os fariseus e Jesus fala, em João 8. João 8? João 8, 56. Jesus fala assim: Abraão, nosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, vindo e regocijou-se. Aí os judeus falaram: Nós não tem nem 50 anos, como é que você fala que Abraão viveu? Muito bom esse texto. Aí Antes de Abraão. Em verdade, nos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Usando a mesma expressão que Deus usou com Moisés. Exato, eu sou. São muitos textos da divindade, não tem como. Tanto que os fariseus pegaram em pedras para blasfêmia.
E o texto vai explicar isso, né? Porque ele se considerou igual a Deus. Os fariseus entenderam o que Jesus falou. Quando ele disse eu sou, os fariseus meteram a sarça lá com Moisés. Exato. Uma expressão que Deus usou. Que ele estava se referindo assim como Deus, né? como divino. Tem muitos textos, né? É interessante isso aí, porque hoje a gente esvazia disso agora. Até entre os ímpios, os cristãos vão dizer a Cristo assim: Jesus morreu porque pregou sobre o amor. Mas é somente isso. Jesus pregou o verdadeiro evangelho que envolve o amor. O amor é Deus é amor, que chegar lá, mas envolve ele reivindicar a sua divindade, falar que ele é Deus, reivindicar a sua autoridade, reivindicar que ele é quem deve ser servido, ele é que é o caminho, a verdade e a vida, reivindicar, vai chegando no ministério dele, a poder se revelar como Messias, como Cristo. Sim. E se colocar em conflito com as autoridades religiosas. Nós temos visto isso em Marcos, nas pregações do culto, né, de Marcos. O irmão Vitor trouxe aí falando sobre as oposições que Cristo estava sofrendo já. Nós estamos vendo as oposições dos escribas, dos fariseus. Quando Cristo é preso e condenado, Cristo não é acusado de pregar amor. Ele é acusado de várias coisas, mas não por isso. Os fariseus estavam incomodados porque Cristo, como Senhor, como Deus, que ele estava dizendo que ele é Deus, ele é o Filho de Deus, ele é o Messias prometido no Antigo Testamento, ele estava trazendo a suprema e real interpretação da lei de Deus, que era contrário ao status quo estabelecido pelos fariseus, pela elite judaica. E a elite judaica estava sofrendo em razão disso. Cristo era visto como uma pessoa que estava provocando insurreição dentro de Israel, dentro do judaísmo ali, que compreendia as doutrinas que eram expostas pelos fariseus. Nós vimos isso no Sermão do Monte, Cristo trazendo a verdadeira interpretação e em todo momento parábolas que vão trazer a real interpretação e a real forma de viver para a glória de Deus, que confrontava e colidia com o que os fariseus estavam ensinando. E nós vemos pregação recente, que eles, no dia do Senhor, no dia de misericórdia, no sábado, né, dia do Senhor na Antiga Aliança, no Shabat, que era o dia de misericórdia, dia de atender às necessidades, o que eles fazem nesse dia, quando são confrontados com Cristo curando o homem da mão ressequida? Eles saem no sábado e buscam matar o Senhor Jesus Cristo. Os hipócritas estavam falando sobre como guardar o próprio dia, eles estavam vendo como iriam matar o Senhor Jesus. Então, não foi por causa do amor, está incluído o Evangelho de Cristo, mas o argumento é o senhorio, a divindade de Cristo, e é óbvio, né? Aquilo estava decretado por Deus, já era necessário que ele morresse, mas os homens não estão indesculpáveis diante de Deus por terem condenado o santo de Deus, né? Nós vimos isso na pregação de Pedro em Atos capítulo 2. Foi Filipenses, né? Último. Isso. O Espírito Santo é Deus. Verônica, por favor, Atos capítulo 5, verso 3, e Áquila, 1 Coríntios 3,16. Apulou Luiz, né? Fica triste não, Luiz, vai ler agora. 1 Coríntios 6,19. Aí Luiz vai ser o último na aula. 1 Coríntios 3,16. Isso. O Luiz 6,19. Pode ler, por favor, Ana. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Nós vimos aqui sobre esse texto, né, de Ananias e Safira, que eles mentiram contra o Espírito Santo, a ideia da divindade do Espírito, né, da pessoalidade do Espírito Santo. Não uma energia que está nas pessoas, que vem de Deus, mas um ser pessoal. Ou seja, se eles mentiram com uma pessoa. E aqui eles especificaram o Espírito, mentindo contra o Espírito Santo. Né? Então, o Espírito Santo como Deus pessoal, tá? Não como uma energia que provém do Pai e do Filho. O próximo? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Somos santuários de Deus. Deus habita em nós. Nós sabemos que o Espírito Santo faz morar em nós. Então, esse Deus
é o Espírito Santo. O Espírito Santo faz morada em nós. Luiz? 6,19. Isso. Será que vocês não sabem que o seu corpo é a morada do Espírito Santo que Deus lhe deu? Seu próprio corpo não lhes pertence. A mesma ideia, né? Do texto anterior. Tá? Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. 3 pessoas, um só Deus. Né? Isso é pacífico. Certo? Então, a unidade e trindade de Deus. Então, nós sabemos que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Mas essas 3 pessoas, elas vivem, subsistem em unidade. Ou seja, nós não podemos separar a trindade. Nós podemos trazer a separação, não a separação do ser de Deus, né? É difícil a gente explicar isso, mas a distinção das pessoas, principalmente nos papéis que a gente vai chamar da economia para a salvação, né? Que tem os papéis do Pai elegendo, do Filho morrendo pelos eleitos, do Espírito Santo aplicando a justiça do Filho para aqueles que foram eleitos pelo Pai. Então nós temos a economia da trindade, né? Que envolve as suas funções, mas ambos, naquilo que envolve os atributos de Deus, todos eles recebem esses atributos. Tá? Ou melhor dizendo, são neles identificados esses atributos, tá? Porque é um só Deus, são atributos de Deus, da divindade. Tá? Então, alguns textos aqui que mostram a unidade e trindade desse nosso Deus. Mateus 28, 19, Gabriel, por favor. Mateus 28, 19. Está ainda na Romanos 8, 9. Aí você pode ver o verso 9, verso 26 e 27. Romanos 8, verso 9, verso 26 e verso 27. Alex, consegue ler, Alex? Alex vai ler Marcos, por favor. Marcos 1, verso 10 e 11. Pode ler na ordem, por favor. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Bem claro aqui as 3 pessoas da divindade, né? Que é o Deus triuno. Romanos 8. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Da mesma forma que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Interessante aqui, né, nessa passagem de Romanos capítulo 8, porque nós vemos a Trindade manifestada na nossa oração. Né? Nós oramos, o Espírito Santo dentro de nós, ele traz gemidos inexprimíveis, né? Não é possível, ou seja, não é possível expressar isso. São inexprimíveis e esses gemidos são os gemidos do Espírito Santo intercedendo por nós, fazendo com que as nossas orações sejam recebidas pelo Pai no mérito de Cristo. Então nós vemos a Trindade no fato de nós ajoelharmos para orar. Toda vez que nós oramos, a Trindade está trabalhando para que a nossa oração seja recebida. Não há mérito em nós, está tudo em Deus. Né? A Trindade trabalhando para que a nossa oração oriunda de pecadores, de homens caídos, corrompidos, sejam recebidos por Deus. É por isso que no culto a Deus nós oramos no início pedindo ao Espírito Santo que seja mediador, né? Que seja leve as nossas adorações a Deus Pai nos méritos do Senhor Jesus Cristo, porque a nossa adoração ela decorre de pessoas corruptas, pecadores, mas são recebidos por Deus nos méritos de Cristo, que morreu por nós, por conta também do Espírito Santo agir em nós. Por isso que nós adoramos em Espírito e em verdade. O triuno Deus, a Trindade, também trabalhando quando nós estamos cultuando a Ele. Então, nosso Deus não para de trabalhar, né? Ele não cessa, Ele não descansa, Ele está trabalhando até hoje, como Cristo nos ensina. O próximo texto é Marcos 1, 10 e 11. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvido uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, que eu tive comprado. Nós vimos, né, a exposição do Marcos, nós vemos aqui claramente a Trindade no batismo do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos o Deus Pai,
estourando os céus e falando acerca do seu filho. Nós vemos o filho sendo batizado por João Batista e nós vemos o Espírito descendo como forma de pomba, né? Ali nós vimos como uma forma de ordenação pública, como Jesus ali Nazareno sendo publicamente ordenado agora como Messias, iniciando o seu trabalho, o seu ministério para a salvação do seu povo, os eleitos de Deus. Tá? Então, muito claro, são 3 pessoas distintas ali. Tá? E tem outros textos também, mas nós resumimos aqui nessas 3 passagens bíblicas, tá? Sobre a unidade e a trindade de Deus. Como nós vimos lá no início, o nosso Deus, a solidão de Deus, Ele é um Deus que habita desde a eternidade. Esse Deus que habita desde a eternidade, Ele, em um momento, cria todas as coisas, lá em Gênesis capítulo 1, verso 1. Esse Deus que cria todas as coisas, nós vemos o tempo todo esse Deus se revelando. Nosso Deus, Ele não pode ser descoberto pelos homens. O que Paulo fala em Romanos capítulo 1 é a ideia da compreensão, da conclusão que Deus existe. Mas essa revelação natural, revelação geral, na natureza, na criação de Deus, não é uma revelação suficiente para Deus ser conhecido. Nós não sabemos que o nosso Deus é justo porque olhamos a criação dele. Nós não sabemos que o nosso Deus é amor porque nós olhamos para as coisas criadas. Então nós temos um certo quê de conhecimento de Deus, mas não um conhecimento profundo. Esse conhecimento é necessário que esse Deus se revele mais. Ele se revelou na sua criação, a sua glória é manifestada em tudo isso. Os homens são desculpados por não crer na existência de Deus, mas nós ainda não conhecemos por completo. Nenhum homem conhece a Deus, vamos dizer assim, de forma mais profunda. Por completo é impossível conhecer a Deus, né? Na sua infinitude. Porque nós vamos prosseguir em conhecer esse Deus, e a ideia de prosseguir em conhecer esse Deus, irmãos, se aplica pós-morte. Nós vamos estar nos novos céus e nova terra ainda conhecendo esse Deus, porque Deus é inesgotável. Deus não pode ser esgotado no seu ser, no conhecimento que nós temos dele. Ele é infinito. Nós vamos viver pela eternidade com o Senhor, conhecendo e prosseguindo em conhecê-lo cada dia mais, né? Vamos abrir Romanos capítulo 1, verso 20, que vai trazer essa ideia da revelação geral. Vamos ler todos, né? Romanos, podem abrir todos, por favor. Romanos 1, verso 20. E João 4, 24. Romanos 1, verso 20, texto conhecido por nós, vai dizer assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus criou todas as coisas, desde lá, os homens são desculpados, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Todos os homens são indesculpáveis diante de Deus por não reconhecer e adorar o Deus verdadeiro. Tá? Esse é ponto pacífico. João capítulo 4, verso 24 vai dizer: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Deus é Espírito. Esse Deus que se revela, Ele é um Deus que é Espírito. Ele não é físico, Ele não é carne, Ele não é matéria. Como nós podemos compreender Deus em nossas imaginações? Não tem como. A nossa mente, ela é recheada de imagens da criação. É por isso que tentar imaginar Deus, nós pecamos, quebrando o segundo mandamento. Porque qualquer imagem criada na nossa mente é uma imagem corrompida, uma imagem que não representa o próprio Deus. E o Cristo que se revelou, que revela o Pai, nós não temos a imagem dele ainda. Nós haveremos de ver face a face, mas ainda não temos. Por isso que a representação do Filho também é quebra do segundo mandamento, porque qualquer representação, seja em filmes, em séries, em desenhos, em peças teatrais, não expressam a imagem real de que Deus é, e portanto não é a verdade sobre Deus. Tá? Então, o nosso Deus que se revela, Ele se revela na criação, né? Por isso os homens são desculpados. O nosso Deus, Ele é Espírito, né? E por isso que importa que os seus adoradores adorem em Espírito e em verdade. E João 3, verso 3, vai dizer isso: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A conversa de Cristo com Nicodemos.
É necessário nascer de novo. Então nós temos essa realidade. O Deus que criou todas as coisas, os homens caídos que não podem descobrir o Senhor, a não ser que Deus se revele a eles. Deus se revela aos homens caídos por meio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, por meio da sua palavra, revelação especial. E nós que conhecemos o Senhor, conhecemos em espírito, não intelectualmente somente, em espírito, na alma. Aqueles que muitos conhecem sobre o Senhor Jesus, o nome de Jesus Cristo, o Jesus histórico, mas eles não conhecem verdadeiramente, porque somente aquele que nasce da água e do Espírito podem conhecer de fato o Deus verdadeiro, podem ver o reino de Deus. Somente nós que nascemos da água e do Espírito, nós que nascemos de novo, como o irmão Vitor sempre traz aqui, nós nascemos com um aborto espiritual. Nós nascemos mortos espiritualmente nos nossos delitos e pecados, até que nós nascemos de novo na água e no Espírito, por meio da conversão do nosso coração. Então veja, é Deus indo até nós. Nós não vamos até Ele. Deus vai até nós. Deus que se revela. Deus que se revela. Ele não é revelado pelos homens. Nós vemos isso na revelação bíblica. Deus se tem comunhão com Adão. É Ele que vai até Adão. Deus chama Abraão. Deus vai até Abraão, que até então era um pagão. Deus vai a Jacó. Deus vai aos pais, aos patriarcas. Deus vai a Moisés. Moisés estava imerso em toda a idolatria do Egito, até que Deus se revela a ele de modo especial na sarça. É Deus indo. Então isso é importante para nós. Deus é um Deus que se revela, tá? Então o que nós conhecemos de Deus é conhecido por meio da sua revelação especial, geral, que não é completa ainda, não é profunda ainda, e especial, onde nós temos o conhecimento de quem Deus é, a pessoalidade de Deus, a moralidade de Deus, os atributos de Deus, que nós vamos ver aqui nessa série de estudo sobre os atributos de Deus, tá? Então nosso Deus é um Deus que se revela. E esse Deus, que não é uma força sideral, uma força, uma energia que cria todas as coisas, né? Ou uma divindade que criou e deu a corda, né? E soltou, e aí a criação subsiste por ela mesma, e ele virou as costas para fazer outra coisa. Não, o nosso Deus é um Deus que ele tem vontade. O fato de nós estarmos reunidos aqui, nós estamos atendendo uma vontade de Deus. Esse ser que é desde a eternidade, ele é um Deus dotado de vontade. E a vontade dele é uma vontade, nós vamos ver aqui, ó. Deus estava sozinho quando fez os seus decretos, sozinho sem a criação, mas nunca só por causa da Trindade, né? E suas determinações não foram influenciadas por nenhuma causa externa. Externa a quem? Externa à Trindade. A vontade dele não é influenciada por causa externa, até porque nada existia ainda. Não havia o princípio de todas as coisas. Ele era livre. Aqui o era já é para a gente conseguir compreender, mas é a eternidade. Ele era livre para decretar ou não decretar. E para decretar uma coisa e não outra. Essa liberdade devemos atribuir àquele que é supremo, independente e soberano em todos os seus atos. A vontade de Deus, irmãos, né, quando nós vamos estudar o Catecúmenos, o irmão Vitor fala sobre isso, sobre os decretos de Deus, né, a ideia de decretos no plural já é uma questão para a gente conseguir estudar de forma didática, mas foi um decreto só, foi uma vontade expressa e todas as coisas foram criadas e a sucessão de coisas que vem acontecendo ocorre por conta desse único decreto, como expressão da vontade de Deus, e demonstra que esse Deus, ele é um ser livre, um Deus supremo, um Deus soberano, um triuno Deus. Então nós, nesses atributos de Deus, nós estamos conhecendo o Senhor, porque Ele é um Deus que se revela a nós, e nós temos conhecimento da sua vontade revelada por meio das Escrituras, porque Ele se revela de maneira especial nas Escrituras. Tá? Então, o Deus que nós conhecemos é o Deus que é dotado de vontade, tá? Um Deus que criou todas as coisas, né? Nós temos hoje em dia, nessa sociedade narcisista, onde o homem é colocado no centro, né? O egocentrismo do homem, o narcisismo, nós temos dificuldade de falar que o nosso Deus, ele é livre. Os homens lutam por sua liberdade, mas reconhecer um Deus livre é um grande problema. Um Deus que decretou todas as coisas, um Deus que predestinou todas as coisas, um Deus presciente,
um Deus que fez todas as coisas segundo o beneplácito da sua vontade, nós vamos ter irmãos em Cristo com dificuldade de reconhecer isso. Mas reconhecem ou buscam reconhecer uma liberdade que o homem não tem plenamente. Né? E envolve questões filosóficas sobre o que é liberdade, o que é ser livre. Né? Mas o nosso Deus, de fato, é o único ser totalmente, absolutamente livre. Nenhuma causa externa influencia Deus. Na verdade, as causas externas ocorrem e existem porque Ele deu causa a elas. Ele é a força motriz de todas as coisas. Tudo deriva, surge e vem dele. Tudo isso que nós conhecemos que existe é efeito da causa primária, que é Deus. Deus fez todas as coisas existirem. Ele não deu corda somente, a vontade dele continua sendo feita. A vontade de Deus continua sendo feita, tanto nos céus como na terra. Por isso nós oramos o Pai Nosso, onde Cristo nos ensina, né, a orar o Pai Nosso, que vai falar para que a vontade dele seja feita tanto na terra como nos céus. Como é no céu, seja na terra também. Vamos ler só alguns textos aqui, por causa da hora. Leandro, não, Ramila, por favor, Ramila, Salmo 104, verso 24. Leandro, Romanos 11, 33 e 36, a 36. Pode ler. Que variedade, Senhor, das tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Que variedade, Senhor, das tuas obras, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra de suas riquezas. Veja a vontade de Deus na criação, as obras como fruto da vontade de Deus, decorrente dessa vontade de Deus. Leandro? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Esse texto de Romanos é muito lindo porque Paulo vem trazendo uma doutrina forte, né, sobre a eleição, sobre a predestinação. Ele já vem trazendo desde Romanos capítulo, desde o início do livro, que todas as pessoas são desculpáveis diante de Deus e são passíveis da condenação, tanto os judeus como os gentios, os gregos. E ele vem construindo isso. Vem falando sobre a lei, que a lei de Deus é santa, que a lei de Deus é boa, que a lei de Deus é perfeita. O problema não é ele, o problema não é a lei, o problema somos nós, que somos escravos do pecado. E ele vem construindo tudo isso. E aqui é como se ele abrisse um parênteses na sua carta, porque diante de toda essa revelação que ele recebeu de Deus, que está sendo escrita na epístola, ele abre um parênteses para adorar a Deus. É nessa progressão da revelação, aquilo que estava oculto até então ao povo de Deus, uma revelação que vem sendo progressiva até a plenitude em Cristo. Ele então abre esse parênteses de adoração a Deus, porque a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos. Os homens não podem sondar os juízos de Deus, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? E aí, Paulo trabalha aqui a transcendência de Deus, o Deus pessoal, mas um Deus distante, um Deus que, se não se revelar, nós não podemos compreender. E ainda assim ele se revela, mas de uma maneira, como Calvino vai dizer, de forma a balbuciar conosco, né? Porque aquilo que nós temos na Escritura é Deus se diminuindo, para que nós possamos entender e compreender aquilo que é essencial para a nossa fé, mas não de forma esgotada, não de forma completa. E nem quando formos glorificados, nós teremos isso de forma completa, porque ainda seremos criaturas diante do Criador. Às vezes tem uma ideia de que quando nós formos glorificados é como se nós fôssemos ter divinos junto com Deus, né? Nós não, nós seremos ainda criaturas, glorificados, mas ainda criaturas, contemplando a glória de Deus todos os dias de forma profunda e especial, sem o pecado. É isso que é. A ideia, às vezes, que nós temos de paraíso é a ideia de céu, uma ideia de coisa chata, né? Nas nuvens, os ricos têm muito essa ideia de você estar na nuvem sem fazer nada, mas não é isso que nós temos na revelação, no Antigo Testamento e no Novo Testamento.
A ideia de que nós contemplaremos a glória de Deus. Nosso corpo existirá, nós não estaremos em alma somente, mas corpo glorificado, corpo e alma, a unidade do homem desde a criação. Deus criou o homem para ser alma e corpo, matéria e espírito, tudo em uma unidade. Então, irmãos, nós vimos todos esses pontos que envolvem, né, quem é Deus, né, o ser de Deus. Esse Deus ele é triuno, esse Deus ele é eterno, esse Deus ele se revela a nós não poderíamos conhecê-lo se ele não se revelasse. Isso demonstra a graça e misericórdia de Deus, porque Deus poderia, quando Adão pecou, não ter se revelado mais aos homens e ter deixado eles à própria sorte e todos morrerem e ir para o inferno, e ainda assim ele seria justo. Mas Deus quis manifestar a sua misericórdia também. Nós vamos ver que é um atributo de Deus, e ele manifesta as suas misericórdias porque dentre esses homens caídos ele elegeu alguns para a salvação, elegeu muitos para a salvação em Cristo Jesus. Então esse é o nosso Deus, o Deus que se revela. E aí nós vamos entrar nos próximos estudos sobre os atributos de Deus, né? Aqui tem um trecho, uma citação, para dizer que o Deus triuno revelou-se de tal forma que é possível atribuir-lhe certas qualidades ou características. Estas não são simples distinções superficiais de pouca importância. Pelo contrário, seus atributos coincidem com o seu ser. Por que isso? Quando nós vamos falar de características, se eu vou falar, o Gabriel tem certa característica, eu vou colocar as características do Gabriel Martins. As características do Gabriel Martins não se confundem com o ser do Gabriel. Por exemplo, nós podemos ser justos, mas nós não somos a justiça. Deus é a justiça. Nós podemos ser pessoas reconhecidas por falar a verdade, mas nós não somos a verdade. Deus é a verdade. Então os atributos de Deus se confundem e coincidem com o seu próprio ser, diferente de nós, que são características que não se confundem propriamente com o nosso ser. É por isso que alguns vão utilizar aqui sobre as perfeições de Deus. Então alguns livros teológicos vão trabalhar os atributos de Deus como as perfeições de Deus, porque está ligado ao seu próprio ser. Então os atributos de Deus, alguns vão preferir trabalhar as perfeições de Deus, mas não é algo que traz prejuízo para nós, tá? Mas a ideia de perfeição é demonstrar que esses atributos não estão fora de Deus, não são características externas aí, mas é o próprio ser de Deus. Deus é bom, Deus é justo, Deus é verdade, Deus é sabedoria. Nós vamos ver esses atributos que são o próprio Deus. Então por isso que são atributos eternos. Deus não passou a ser bom, Deus não passou a ser justiça, Ele sempre foi, é o ser dele. Tá bom, irmãos? Então no próximo estudo nós vamos começar a ver propriamente os atributos ou as perfeições de Deus. Alguma consideração, alguma dúvida dos pontos até aqui?